Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto, na expectativa do que virá sobre todo o mundo. Porque as forças cósmicas abalar-se-ão. Ver-se-á então o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se estas coisas, reparai e levantai as vossas frontes, porque está próxima a vossa redenção. Disse-lhes ainda esta parábola: vede a figueira e as restantes árvores. Quando começam a desabrochar, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras, essas jamais passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Caríssimos fiéis, é hoje o primeiro domingo do tempo do Advento. Nós reconhecemos na liturgia do tempo do Advento três caracteres principais, três disposições espirituais, disposições da alma. A primeira é a de desejo, desejar a graça, desejar Nosso Senhor. A segunda, de penitência. E a terceira, de alegria. Do desejo. A Escritura diz, acho que é o anjo Gabriel, se não me engano, que vai dizer que Daniel era um homem de desejo. Daniel era um homem de desejo. A graça, para ser recebida com fruto, para ser recebida de maneira abundante, ela precisa ser desejada. Frequentemente, se a gente não recebe muitas graças, é porque a gente deseja pouco. A gente vem à missa com pouco desejo da missa. A gente vai se confessar com pouco desejo da reconciliação com Deus, mais com desejo de outras consequências da confissão, que são boas também, mas que não são exatamente o principal, né, que é restaurar a amizade com Deus. Às vezes a gente recebe poucas graças no nosso rosário, que eu recomendo para todos os fiéis, a oração do rosário diariamente, né, eu recomendo vivamente o rosário diário, porque a gente deseja pouco. A gente deseja pouco a graça enquanto a gente está rezando. A gente se consente nas distrações involuntárias que vêm. Às vezes a gente acaba consentindo. A gente, às vezes, já vai começar a rezar sem aquele desejo da graça. Às vezes é simplesmente um desejo de cumprir uma tabela, sei lá. Né? E a falta de desejo faz com que a gente receba poucas graças. Nos sacramentos, na oração, na penitência. Quantas abstinências de carne a gente não já fez? Toda sexta-feira o católico deve fazer abstinência de carne. E quantas abstinências de carne a gente não já fez? Pouco frutuosas para nossa alma. Porque ela é para isso. Ela é para dar fruto de santidade, de santificação para nossa alma. E por quê? Porque a gente fez, ou simplesmente para cumprir tabela, mas em todo caso, sem muito desejo da graça, que passa por meio da penitência, qualquer que seja ela. Desejo. Desejar. Os modernistas, eles mexeram em tudo, né? Não sobrou nada, assim. Não houve, aliás, não houve um sacramento, não houve uma... Até no rosário eles mexeram de tudo. Por toda parte, eles saíram alterando as coisas. E, frequentemente, essas alterações denotam justamente o sentido dessas reformas, né? Que foi um sentido bem modernista, de humanismo, de foco no homem,
diminuição da sujeição humana a Deus e uma espécie de... Na liturgia, sobretudo, se expressa por meio de uma espécie de diminuição da distância entre o homem e Deus. Meio que um Deus meio camarada, um Jesus meio camarada, um Jesus que é mais meu amigo, ele é nosso amigo, com certeza, é o nosso melhor amigo, mas que ele é mais nosso amigo do que nosso Deus, mais nosso Pai do que nosso Senhor. E olha que coisa, né? Uma das principais mudanças que eles fizeram nos textos próprios das missas, né? Frequentemente, no rito tradicional, na missa de sempre, frequentemente, as orações coletas, que são aquelas orações que o padre faz ali, logo depois do Kyrie ou do Glória, frequentemente nas festas de santos ou mesmo festas de tempo litúrgico, a igreja diz o seguinte, com palavras que às vezes variam, mas o sentido é o mesmo. Que nos concedais a graça de desprezar as coisas da terra e amar ou desejar as coisas do céu. Pois bem, todas as vezes em que havia esse tipo de ideia expressa nas orações coleta, os modernistas saíram tirando todas. Que nos concedais a graça de desprezar as coisas da terra e amar ou desejar as coisas do céu. Isso nos indica, sem dúvida, uma das coisas, um dos aspectos, uma das causas da nossa falta de desejo. É a nossa concentração demasiada ou nosso entusiasmo com as coisas da terra. As coisas da terra, os bens da terra, os prazeres bons, eu estou falando dos bons, não estou falando dos pecaminosos. Eu nem estou falando dos pecaminosos, estou falando dos bons. As coisas boas dessa terra, elas, se a gente não tomar cuidado, elas nos cegam para as coisas celestes, para as coisas do céu. É normal que assim aconteça, porque o homem, ele é um animal racional, composto de alma e de corpo. Tudo que ele conhece passa pelos sentidos, e o que ele conhece primeiramente é os sentidos, e depois é que vai para a inteligência. Então, a primeira coisa que a gente vê, que a gente conhece, que a nossa inteligência capta, é os dados trazidos pelos sentidos. Então, tudo que é mais visível, apalpável, sensível ou audível, fica... Se a gente não tomar cuidado, a gente para aí. A gente trava aí e a gente se contenta com aquilo que nossos sentidos captaram. Com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que é mais visível. E as realidades sobrenaturais, a graça, sobretudo, ela não é visível, justamente. Ela não é visível. Ela não é visível, ela não é essencialmente sensível, como muitos pretendem, que a graça é algo que eu tenho que sentir, né? Deus pode conceder a graça de a gente sentir, em algum momento, a operação da graça. Mas a operação da graça em si mesma, ela não é sensível. Deus é que pode nos fazer com que a gente sinta em algum momento. E, então, frequentemente, o que nos faz desejar pouco as coisas celestes, que nos faz desejar pouco a graça divina, que nos faz desejar pouco a Santa Comunhão, que nos faz desejar pouco Nosso Senhor, é nosso entusiasmo pelas coisas da terra, entusiasmo desregrado, desenfreado, que a gente não procura colocar ali limites. Uma alma de oração, uma alma que vive todos os dias uma vida de oração séria, uma séria vida de oração, que reza, né, que não se contenta de rezar ao acordar e antes de dormir, que é assim insuficiente para uma vida de oração séria. Ela, por consequência, ela fica mais atenta. Reparem bem, se os senhores não têm esse costume de rezar um terço toda manhã quando acorda, ou alguma outra oração, né? Eu recomendo o terço, mas pode ser outra oração também. Os padres rezam breviário, outros podem rezar, ter o costume de rezar o ofício de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada Conceição, ou enfim, qualquer que seja a devoção. Se os senhores fizerem experiência, ou já fazem, de rezar, fazer uma oração que não seja curtinha, pela manhã, ao acordar, ou depois do café, enfim, vocês vão perceber
que os senhores vão ficar espiritualmente mais atentos ao longo do dia. Normalmente, talvez não no primeiro dia, não sei, talvez após alguns dias dessa prática, vocês vão perceber que os olhos da alma vão ficar um pouco mais abertos. Eles vão mais dificilmente cair sem perceber, escorregar numa tentação. Mais dificilmente os senhores vão... se os senhores fizerem isso, os senhores vão perceber mais facilmente quando alguém estiver, sei lá, te tratando mal. Vocês vão mais facilmente lembrar. Pelo mistério que os senhores contemplaram agora há pouco, há poucas horas, vocês vão lembrar que Nosso Senhor foi tratado mal também, que ele quis ser tratado mal, ele quis aceitar, ele quis levar esse fardo por nós, e que ele nos convida a fazer o mesmo, por amor dele. A oração, a vida de oração, do dia a dia, a vida de oração séria, e sobretudo, mais ainda, o rosário diário, ele nos faz ficar com os olhos da alma bem abertos, bem atentos. E isso evita que a gente se deixe entusiasmar demasiadamente com as coisas da terra. A penitência, unida à oração, reforça isso. A abstinência de carne às sextas-feiras, vejam, é o mínimo do mínimo do mínimo de penitência que um católico deve fazer. A abstinência de carne de sexta-feira é como o preceito da comunhão anual, ou da confissão, uma vez por ano. Quem aqui ainda tem essa ideia, enfim, extremamente medíocre, de que basta se confessar uma vez por ano, ou comungar uma vez por ano, que é o ideal de vida católica, comungar ou se confessar uma vez por ano? Claro que não é. A Igreja colocou esse preceito, que é um preceito da Igreja, imposto pela Igreja, que obriga sob pena de pecado mortal, atenção. Esse preceito de confessar-se uma vez por ano, ela colocou como sendo o mínimo do mínimo, só para colocar assim uma barreira ali, como é que fala, um cavalete, para ninguém passar daqui, isso é o mínimo. Então, pelo amor de Deus, não deixe de confessar pelo menos uma vez por ano. Se você for muito santo e cometer muitos poucos pecados, pelo menos confesse-se uma vez por ano, Muitos santos se confessavam todos os dias. Padre Kolbe confessava-se acho que uma vez por semana, eu acho. Os monges confessam-se uma vez por semana. Aliás, sempre que precisa se confessar, tem um padre ali no mosteiro, então eles se confessam, Mas assim, mesmo que não precise se confessar com urgência, enfim, uma vez por semana, os monges se confessam. A confissão, ela traz uma graça especial. Ela não é simplesmente uma borracha espiritual que o padre sai aplicando na alma assim e vai apagando os pecados, não. A confissão, ela não tem só esse aspecto negativo de apagar os pecados, ela tem um aspecto positivo de infundir em nós uma graça especial para combater mais eficazmente o pecado. Ah, padre, mas por que eu estou me confessando frequentemente e não estou recebendo, quer dizer, não percebo que estou recebendo essa graça de combater mais eficazmente o pecado? Talvez porque você não está desejando muito a confissão. Você está indo de última hora, indo lá se confessar, sem ter preparado bem a confissão, ou do máximo, talvez preparou até o exame de consciência, mas não fez atos de desejo. Meu Deus, eu desejo. Dizer para o Nosso Senhor, eu desejo receber a confissão com o máximo de fruto possível, com a maior abundância de graças possível. E por isso nossas confissões são, não raro, pouco fervorosas, pouco frutuosas. Poucas graças a gente recebe. O pecado é apagado. A gente recebe um pouquinho de graças, assim, um potinho, assim, uma xícarazinha de graças. A gente poderia receber muito mais. Uma confissão com o máximo de fervor, não só a culpa é apagada, mas até a pena. Você sabe que todo pecado gera na alma duas consequências, A culpa e a pena, Sabe que se a gente não fizer bastante penitência nessa terra, se nossas confissões não forem 100% fervorosas e a gente não fizer bastante penitência nessa terra, a gente vai precisar passar pelo purgatório. Mas se as nossas confissões forem desejadas intensamente, durante dias, a gente frequentemente olhar para o Nosso Senhor, olhar para o crucifixo, se pôr de joelhos, fechar os olhos, enfim, e fazer o nosso ritual particular e dizer ao Nosso Senhor o quanto a gente deseja
se reconciliar com Ele, o quanto a gente deseja receber uma graça abundante, um aumento de graça, um aumento no grau, não só o perdão, mas um grau mais elevado de amizade com Ele, mais íntimo de amizade com Ele, pela Santa Confissão. Não só a culpa dos pecados é perdoada na confissão, mas até a pena, toda a pena do pecado pode ser perdoada na confissão, de modo que a gente não precisa nem passar pelo purgatório. Então vejam, o desejo. O advento tem a liturgia do advento, tem muito esse caráter de desejo. O tempo todo a gente está dizendo, veni, 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 veni. Veni significa, em latim significa vinde. Vinde, 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 vinde. Vinde nos socorrei, vinde nos salvar, vinde o Messias e nos redimir dos pecados. Vinde, olha o que nós rezamos hoje na oração coleta da missa de hoje. Manifestai, Senhor, o vosso poder e vinde, para que pela vossa proteção mereçamos ser livres dos perigos iminentes de nossos pecados. Para que mereçamos ser livres dos perigos iminentes. Iminente significa que está ali, à porta. Que está ali, o perigo está ali perto de nós, pronto para a gente cair nele, né? Para que mereçamos, pela vossa proteção, mereçamos ser livres dos perigos iminentes de nossos pecados e com o vosso auxílio alcancemos a salvação. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, o advento é também tempo de penitência, e a penitência, refreando o nosso entusiasmo, o nosso gosto pelas coisas da terra, ela nos faz ter uma alma mais livre para concentrar-se nas coisas do céu. Para que nós consigamos viver um advento santo, frutuoso para a nossa alma, de modo que ao final do advento nós tenhamos progredido na vida espiritual, nós tenhamos avançado, dado vários passos na vida espiritual. É preciso que a gente, nesse advento, faça mais penitência. Cada um pode escolher uma penitência, pode, sei lá, os monges, eles, no advento, eles jejuam quarta e sexta-feira. Eu acho que é isso, quarta e sexta-feira. Acho que não é só sexta, não, quarta e sexta. Mas os senhores podem escolher outra coisa, pode não ser um jejum, pode ser, sei lá, privação de alguma coisa, que os senhores estão vendo que o uso dessa coisa está sendo frequentemente a ocasião para mim de rezar menos, ou de menos fervor, né? Ou de alguma coisa da comida, da bebida, uma coisa específica que eu vou tirar nesse tempo, pode ser. Na escolha da penitência é bom sempre considerar não o que é que vai me fazer mais falta, porque às vezes aquilo que vai me fazer mais falta é também o que vai prejudicar a minha saúde. Não se trata disso. O que é que vai ser sim como dizer, vai ter sim um aspecto de privação, mas, sobretudo, que vai me ajudar mais a me concentrar na vida espiritual esse tempo. Então, levem em consideração isso também. Na hora de escolher a penitência, é bom até, inclusive, é recomendável pedir conselho a um padre, geralmente é o seu diretor espiritual. Te conhecendo melhor, ele vai saber escolher melhor a sua penitência, mas se a pessoa não tiver um diretor espiritual, que seja qualquer padre, ele vai certamente dar um direcionamento geral bom para escolher bem a penitência, que não seja nem leve demais, que não vai te ajudar, que não vai ser, e nem que também não vai ser indiscreta, né? Vai prejudicar a sua saúde, enfim, vai ter consequências aí graves e que não são o objetivo da penitência. Então, para a gente fazer um bom advento, a gente precisa fazer penitência, porque a penitência vai deixar os olhos da nossa alma mais atentos para as realidades espirituais e vai nos fazer desejar, vai nos permitir desejar mais intensamente a graça divina. Mas o tempo do advento também é um tempo de alegria. Alegria de espera. Alegria de quem deseja com confiança de obter.
Então, por isso, no tempo do Advento, a igreja tem cantos de penitência e cantos também de alegria, que é uma alegria no desejo. Então, meu convite aos senhores é esse, nesse Advento, acrescentar algo de penitência, a abstinência já de toda sexta-feira, né, que já é habitual, que os senhores já fazem, acrescentar alguma penitência para que o Advento dos senhores seja mais frutuoso, para que os senhores progridam na vida espiritual, para que os senhores acordem espiritualmente, né? Vou concluir o sermão com essas palavras de São Paulo, que ele disse na epístola: Irmãos, sabeis bem em que tempo estamos. Chegou, por isso, a hora de despertarmos do sono. O entusiasmo pelas coisas da terra nos deixa numa espécie de entorpecimento espiritual, de sono espiritual. É hora de acordarmos do sono. São Paulo diz isso aqui no contexto falando da segunda vinda de Nosso Senhor, que se aproxima. Nós não sabemos quando vai ser. A gente sabe que ela pode nos pegar de surpresa. Nosso Senhor diz para a gente ficar vigilantes, né? Então, é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós despertarmos do sono e conseguir vencer, finalmente, ou totalmente, ou em algum grau, aquela tentação que a gente tem sempre caído, frequentemente. É hora de nós despertarmos do sono e finalmente começarmos a rezar um rosário inteiro todos os dias. Ou sei lá, um terço, para quem não reza nenhum terço todo dia. É hora de nós despertarmos do sono e começarmos a levar nossa vida espiritual mais a sério. Pensar nela não só quando a gente está na capela ou na hora que a gente está rezando, mas pensar nela no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Viver como católico em toda parte. É hora de despertarmos do sono. Que essa espera, esse desejo esperançoso e alegre da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal, que é uma preparação também para a sua segunda vinda no fim do mundo, seja para nós ocasião de crescer em graça pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.